por que é que os 10 mandamentos foram escritos numa tábua de pedra? Vamos ver aqui com... Não sei, vamos saber agora no Vilela. Por que demorou tanto tempo? Então, o texto bíblico deixa claro pra gente que esse povo precisava aprender diante de Deus. Agora, veja. Que tinha acabado o papel. É uma grande multidão. Porque só tinha papel nessa época na China. É muita gente. No meu entendimento, nós temos como precisar esse número. E esse pessoal está caminhando com mulheres, com crianças, com tudo. Então eles vão ficar acampados, vão permanecer um bom tempo. Alguns estudiosos, porque é curioso que nesse contexto tudo termina em 40. A vida de Moisés é 40, 40, 40. Aí você tem 40 anos do povo. Então alguns chegaram a sugerir, a questão em aberto, talvez esse número seja simbólico. Entendi. No sentido que ele significa um tempo completo exigido por Deus. Tipo 666? Ou tipo 7º dia? Pode ser, acho que a gente vai ter luz no futuro a respeito disso. Mas a questão é que de fato esse povo não está preparado para desfrutar da liberdade que lhes foi, vamos dizer, cerceada pela sua experiência histórica. Vilela, eu já conversei com gente que viveu debaixo de regimes tiranos do pior tipo possível. Onde? Uma coisa que me marcou muito ao ver essas pessoas é que o pessoal tem quase nenhuma reação. O pessoal não tem esse negócio de uma iniciativa, porque na verdade eles têm. Só que regimes autoritários não tem esse nome à toa. É qualquer pessoa que tenta uma reação some, tá ligado? A pessoa passou tanto tempo debaixo dessa situação de controle. Aqui no Brasil, durante a ditadura militar, os caras aqui na região da Amazônia pegavam as pessoas que eles prendiam, né? E só jogava de cima de helicópteros, né? Tinha o famoso pau de arara também. São esses motivos, tá, amigo? Então, num certo sentido, essa realidade, né, desse povo criado debaixo dessa servidão egípcia e tudo que acontece ali, o que vai se passar na narrativa bíblica é exatamente os desafios deles. O livro de Números mostra isso. O livro de Números, o tema fundamental é reclamação, porque o pessoal entra em crise e toda hora está querendo dar marcha ré e Moisés prossegue, né? Apesar que ele mesmo vai perder a paciência, né? Vai bater lá na rocha indevidamente e não vai entrar na terra no final das contas. Só Josué e Caleb que entram quando o povo chega e atravessa ali o Jordão para chegar pertinho de Jericó e ali perto, chegando em Gilgal, né? E para alimentar esse povo todo, água, como que é? Então, tem um maná, né? A melhor explicação que existe para isso, porque no mundo antigo você tem caravanas. Existia uma estrada que saiu do Egito, ela é mencionada inclusive em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, que é o caminho do mar, a Via Maris. Não era vagando a esmo, então, existia um caminho. Eles foram um caminho, existem 3 opções para saber de onde que eles foram. Tem aí um mapa. Então, esse é o caminho tradicional. Tem gente que coloca pelo meio, tem gente que fala que a travessia do Mar Vermelho foi do lado de cá e não do lado de lá. Mas esse é o mais tradicional. Inclusive está aqui o chamado Jebel Musa, que é o Monte Sinai Horeb, vamos dizer, mais tradicional, que é apontado pela tradição, e o caminho bem pode ter sido esse mesmo, né? Agora, as caravanas, elas iam e voltavam, então não é nada difícil. Primeiro que o pessoal sai com a mala cheia do Egito, né? Segundo que não quer dizer que aqui não tem absolutamente nada. Eles têm como alcançar algum tipo de alimento também. Terceiro, se a gente pensar que o número pode ser diferente do que a tradição tem entendido, isso facilita as coisas. E quarto, a partir das caravanas que estão indo e vindo, eles podem adquirir alimento. Entendi. O texto não tem esse foco, por isso ele não gasta tempo tentando explicar esse tipo de coisa. E o que deve ter acontecido nesse tempo? Então, nesse tempo, você tem uma construção também de um povo, eles mudam alguma coisa? Não, o povo vai prosseguir no seu caminho. Eu tô maluco, eu tô escutando uma voz no fundo, né? Eu tô escutando isso também, né? Ali vai passar por esses momentos de tentação, né? Mas os 10 mandamentos é bem depois. Não, os 10 mandamentos 49 dias depois da saída do Egito, os 10 mandamentos. Chegou um terceiro
Pois, tá. E o Matan Torá, sim. Tá. Que é a festa de Shavuot. Êxodo de 19 a 24 é exatamente esse momento, porque você tem uma presença libertadora do Egito, Tá. orientadora, né, e uma presença exigente da parte de Deus. Então, de fato, eles recebem isso logo. Inclusive, essa entrega da lei, da Torá, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver a festa de Pentecoste. O que é Pentecoste? É a festa da chegada da lei. É a festa da colheita. É a festa de Shavuot. E é interessante, né? Qual que é o foco dessa festa? A entrega da lei. Quando você lê no Novo Testamento, você não vai conseguir ler o Novo Testamento se não entender essa base. Nesse momento, quando o povo recebe o Espírito, a ideia é de que você vai atender a vontade de Deus da lei a partir do Espírito que está no seu coração, a partir daquilo que Deus faz na sua vida em Cristo. Então, na verdade, por trás do Pentecoste tem a razão de ser da orientação divina, que é a lei devidamente encaminhada. Então está tudo interligado. Shavuot, porque Shavuot é semanas. São 7 semanas que nós contamos até a outorga da Torá, até a entrega dos 10 mandamentos. E o nome não é festa da Torá. Adoro o termo outorga. É festa das semanas. Sim, das semanas. Por quê? Porque as semanas que antecederam a outorga são vitais para que a entrega fosse bem sucedida. A preparação é vital. Se você... Inclusive, quando você lê esse relato bíblico, é vital mesmo a preparação. Moisés sobe o monte para poder falar com Deus. Quando ele volta, tá todo mundo numa putaria. Os caras fizeram uma estátua de um deus de boi, né? Do nada, falou, mano, o Moisés tá demorando. E se nós fizesse o quê? Outros deuses, outras paradas. Quando ele volta, o pau tá cantando. Ele fala, caramba, mano. Fui ali, escalei o monte, quando voltei, o povo se perdeu já. Aí ele fica pistola. Inclusive, ele quebra as tábuas de puta raiva. Vai para uma entrevista de emprego sem se preparar, se você vai para uma palestra sem se preparar, qualquer coisa que você fizer na sua vida sem se preparar, você não vai ter êxito. Então Deus eternizou a festa como semanas. As semanas de preparação transformaram essa festa numa festa maravilhosa. Se preparem. É a festa mais exponencial, podemos dizer assim, do contexto. O ano novo da espiritualidade. E por que essa representação de as tábuas dos mandamentos? Por que foi assim, você pensa? Então, e não simplesmente ele passando oralmente para... Então, é que tá. Porque os 2 primeiros... O mundo antigo é o mundo em que aquilo que é referência é transitório. Então, quando você fala de palavras que vêm da parte de Deus e conforme o registro escritas pelo dedo de Deus, quer dizer que você tem palavras permanentes. Não tem jeito. O mundo antigo que tinha de você escrever, além de paredes e coisas do tipo, são papiros. Depois vão ser trocados por pergaminhos. Então... Eu discordo. O mundo antigo, inclusive biblicamente acurado, falando, toda vez que acontecia algum fato que eles consideravam histórico, eles criavam algum tipo de memorial. O mais comum era os caras pegar pedras, fazer coluna de pedra, né? Tanto que você vai ver em várias civilizações, tudo era basicamente o cara pega umas pedras, empilha a pedra e ela tinha uma simbologia ali. Quando você lê a Bíblia, você vai ver isso acontecer várias vezes. Então, o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele simbolicamente... ele tenta demonstrar as coisas que ele fez. Que alguém morreu, que alguém viveu, que alguém conquistou. Sempre vai ter uma simbologia. Isso não é algo exclusivo desse tempo, desse relato, não. Então essas palavras são tão permanentes que elas terão que ser escritas. Veja o profeta Abacuque. Quando ele tem a visão, o que é dito para ele? Escreva isso, né, de tal forma que possa ler quem passa correndo. O outdoor já é antigo, né? E se eu for levar... Inclusive, se eu for interpretar desse jeito, é só Deus dizendo assim, mano, faz de um jeito que todo mundo veja, né? Então, o que quer dizer? Que essa visão é tão importante como aquela palavra que é registrada e não pode ser esquecida. Isso é tão significativo que quando Jesus vai falar de bem-aventuranças, ele está fazendo isso por quê? Porque existe algo que é permanente da parte de Deus, que são os 10 mandamentos. Então ele vai falar em algo que é paralelo a isso, num aprofundamento na nossa relação com Deus. Então o escrever é fundamental, porque isso não é uma palavra que pode ir ao ar
e deixar para lá. É uma coisa permanente. Mas é legal enfatizar que também boa parte da Torá foi proibida de ser escrita por um bom tempo. Por quê? Para que isso fosse transmitido de pai para filho, de mestre para aluno. E se você não pode escrever, você tem que decorar. E se você tem que decorar, você tem que repetir várias vezes. Então isso manteve a chama acesa da literatura e do ensino dentro das famílias e das casas de estudo. Até Aí uma visão muito positivista do negócio, né? que Rabi Uda Nassi, ele percebeu que se não escrevessem a Torá oral, ela ia se perder. Mas aí ele pediu uma autorização e ele, com inspiração divina, escreveu o mínimo possível. Que foi as Mishnayot. Isso que a cristandade não entende muito bem. O mundo acadêmico entende isso, que no mundo antigo muita coisa era preservado por tradição oral. Como é que você abre o começo de Gênesis? Que por tá ordem divina, lá, inclusive. Está escrito que está criando. Por ordem divina? A criação do mundo. Moisés não assistiu a essa criação. Exato. Então, essa história chegou a ele de alguma maneira. Exato. Então, a tradição judaica, diferente da tradição cristã, ela vai ter essas tradições orais que começam aí, nessa época romana, a serem, vamos dizer, compiladas e escritas. Aí você tem essa Torá que é paralela da Torá escrita e que na tradição judaica tem tanta importância quanto. Claro. Isso que é difícil para a inclusive o código de leis judaico, o Shulchan Aruch, ele é extraído da onde? Da Torá oral que foi escrita, de acordo com as principais... Mesa pronta. Exatamente, de acordo com as principais opiniões, ou seja, de acordo com a maioria, foi definida a lei final. O Shulchan Aruch, que é a mesa pronta, mastigada, para a gente poder ler a legislação. Para a pessoa da cristandade, é mais ou menos como se a tradição judaica tivesse meio que duas Bíblias. Uma que tem a ver com essa... Mas na tradição cristã não existe também duas Bíblias? Tanto que existem os famosos livros apócrifos? Torá escrita e a Torá oral, que foi compilada e tem uma das principais funções de interpretar o que que acontece na outra, na Torá escrita, que a tradição cristã tem à sua disposição. Dá o significado. Entendi. Entendeu? Entendeu, chat? Entendeu? Ai, que delícia o verão, né?